Fala galera, sejam muito bem-vindos à coletiva do Tidico. Gente, é inacreditável, mais um escândalo no São Paulo e muito mais coisas que eu, Tidico, vou informar, que eu trouxe pra vocês, que eu separei neste vídeo aqui recheado de todas as últimas informações, últimas notícias, tudo que rola no nosso mais querido e mais amado São Paulo Futebol Clube. Antes da gente começar, isso é muito rápido, quem ainda não é inscrito, vai no botãozinho vermelho inscrever-se, se inscreve aí e ativa as notificações pra vocês não perderem nada, pra vocês não perderem nenhum vídeo e vão deixando esse likeinho, que o like dá mó moral. Tidico, bora pro vídeo! Bora, galera, porque tem muita coisa pra falar, mas antes aquele recadinho rápido da TV Fans. É isso mesmo, a TV Fans, você vai nesse QR Code aqui ou no link do primeiro comentário fixado que você já tem acesso a grades dos canais abertos e fechados e das transmissões dos jogos. É isso mesmo, jogos do São Paulo e muitos outros times. Tem também o lançamento de filmes e séries, né, dos streamings aí, tudo você acompanha pela TV Fans. Não preciso nem falar que tem um custo-benefício simplesmente espetacular e você pode acessar do seu celular, smartphone, tablet, notebook, sem falar TV também. Tá esperando o quê? Vai nesse QR Code ou no link do primeiro comentário fixado que o caminho é o mesmo. Você já entra em contato para conseguir o seu teste junto à TV Fans. Vai aí que eu garanto, você não vai se arrepender, que é muito top mesmo. Valeu, TV Fans! Galera, é inacreditável. Vamos começar aqui pela notícia do Oscar, que é simplesmente inacreditável. Tem o vídeo aqui que eu separei para vocês do jornalista que tem feito uma cobertura fantástica do São Paulo, que é o Valentim Furlan. Tá aqui, ó, deixa eu colocar para vocês. Só deixa eu ver se meu áudio tá certo. Tá certinho. Vamos lá. Boa tarde, meu querido. Seja muito bem-vindo, viu? Boa tarde, gente. Prazer estar aqui com vocês. Pois é, mais uma lesão do Oscar. E a gente até deu hoje cedo que o São Paulo trabalhava para ter o Oscar no jogo contra o Grêmio, pelo menos saindo do banco, que era uma coisa que ele ainda não tinha feito. Ele tinha sido relacionado para as partidas contra o Fortaleza e o Palmeiras, não saiu do banco. A ideia do São Paulo era, inicialmente, tentar ter o Lucas titular, algo que também não vinha acontecendo, e ter o Oscar pelo menos saindo do banco. Só que a questão agora é que ele sofreu uma nova lesão. E dá para falar em lesão já, porque ele passou por uma ressonância no sábado, uma ressonância hoje cedo e passou por um ultrassom no sábado. Ele sentiu um problema na panturrilha na sexta, no sábado ele passou pelo ultrassom e aí hoje teve a lesão constatada pela ressonância magnética. A gente não sabe o grau ainda, o São Paulo não divulgou, estamos atrás, mas o São Paulo não divulgou ainda. Então a gente... Então, como é que não sabe o grau, né? Como é que o São Paulo não sabe o grau da lesão do Oscar se tá com o cara ali todo dia? Se tá olhando pro cara todo dia? Eu já vou dar as considerações disso aqui pra vocês. Pelo menos 15 dias fora. Pelo menos. Pois é, e há uma lesão na panturrilha, eu imagino que não tenha nenhuma relação com a lesão anterior, que eram fraturas nas vértebras, né? Então são lesões totalmente diferentes, né? Não tem nenhuma conexão. O lance dele é muito tempo fora, né? Inclusive o PVC, a gente falava antes do jogo contra a LDU que o Oscar estaria à frente do Lucas no quesito de recuperação, mas ele está há muito tempo sem jogar. Não joga desde julho contra o Clássico contra o Corinthians. Então, o fato do tempo inapto certamente propiciou, né? Tá mais sujeito, né? Uma lesão não tem nada a ver com a outra, mas o tempo de inatividade faz com que ele possa estar mais sujeito deixa ele mais sujeito à lesão muscular. Perfeito. E aí o Gabriel Sá... Gente, é inacreditável. É inacreditável. Tá aqui, ó. E o Gabriel Sá colocou. Tá aqui, ó. São Paulo informa nova lesão de Oscar. O meia Oscar se queixou de dores na panturrilha esquerda e passou por avaliações clínicas e exames de imagem que identificaram uma lesão muscular. O jogador está em tratamento no Refis Plus. Agora começou, né? 6 meses, não joga mais esse ano, 4 meses, 3 semanas. Agora vão vir todas as datas possíveis e imagináveis em relação à volta do Oscar. E aí eu convido vocês, antes da gente continuar o vídeo, eu convido vocês a comentarem em relação a isso, porque eu vou falar uma coisa. Isso aqui é um absurdo. Isso aqui é um absurdo. Não tô nem falando aqui agora, porque nós já temos um pé atrás com o departamento de preparação do São Paulo, acho que fisiologia, departamento médico em relação à recuperação. Nós já temos um pé atrás gigantesco e não é de graça. Esses caras, eles não merecem confiança. Eles podem estar fazendo um trabalho espetacular. Nós não sabemos e pelo que nós estamos vendo, são altamente incompetentes. Por mais que eles estejam fazendo um trabalho muito bom hoje em dia, já perdeu toda a credibilidade com a gente, com a torcida do São Paulo em relação a muita lambança que foi feito.
Então, independente agora de quem tá certo, quem tá errado, se o Oscar realmente, se estão fazendo certo com o Oscar, mas ele que está se lesionando, independente disso, galera, a torcida está completamente dividida em relação ao Oscar, se é o pior investimento da história, que caberia rescisão e tal, e a torcida tá certa. Eu sempre fui um defensor do Oscar, eu sempre fui um cara que falei, o Oscar, vocês vão ver, vai jogar demais. Agora, como é que fica essa questão? Falam que ele ganha 3 milhões e meio, falam que é um salário assim astronômico. Agora, sabe o que me pega? Por que trouxeram o Oscar? Eu adorei a contratação, mas não tem nenhum profissional para identificar algo prévio em relação ao Oscar. Tipo assim, não tem nenhum exame na hora de... vamos trazer o Oscar. Não tem nenhum exame, ninguém que olhou e falou, gente, esse cara, infelizmente, ele tá com o corpo podre. Infelizmente, não é um investimento certo pro São Paulo fazer. Não teve um! Não teve um! Então agora o São Paulo passa por custos astronômicos em relação ao Oscar para não ter o cara que veio para fazer a diferença para o São Paulo. É inacreditável. É inacreditável. E aí quem pedir fora aqui, para mim não tá errado. Quem pedir fora o Oscar, para mim não está errado. Bom, vamos continuar porque tem muita coisa. Tem muita coisa aqui nesse vídeo. Olha lá, o Arnaldo publicou aqui, ó. E eu concordo plenamente. Inacreditável. Mudam o critério totalmente depois do escândalo da semana passada, faltando pouco mais de 10 rodadas para o final e o comando da arbitragem segue sendo o mesmo. Salve Spinola postou aqui, né? Comissão da arbitragem para os clássicos, o mesmo time lá, né? O mesmíssimo time que eu não vou ler aqui para vocês. Vocês estão vendo aí, né? O time. Olha o time aí, ó. Vocês querem ver? Tá aí, ó. Olha o time aí, ó. É inacreditável. É inacreditável. E aí tem uma coisa, que aí eu quero mostrar um vídeo aqui pra vocês a seguir. E aí eu quero ver o que vocês me falam também, porque é inacreditável também. É um vídeo do Luxemburgo. Aí a gente comenta sobre isso também. Tá aí, ó. A violência, né, como foi que eu falou de jogar, né, lá no Rojão, que isso aí não tem nada a ver. Ele foi incomodado, foi na arquibancada pedindo, não precisamos de você, e ele tem conquistas importantes. Isso incomodou ele, com certeza, ele é ser humano, né? Assim, com a minha experiência que eu tenho de tantos anos de futebol e também tantos anos de São Paulo jogando Palmeiras, Corinthians, Palmeiras, acontece o seguinte, esse jogo é um jogo especial, certo? E a torcida, ela vai ficar chateada se você perder. Aquele jogo de último campeonato da Gama Paulista foi 2020, não foi? Foi 2020? 2020, na pandemia, hein? O Palmeiras vinha sem 2 anos seguidos sem ganhar um campeonato, perdendo para o Corinthians em casa, a competição. Aquele era o jogo, cara. Quando chegaram lá, o Corinthians botou o vestiário todinho de preto e branco. Envelopou o vestiário, olha as partes. Eu falei pro segurança, olha, se ele entrar aqui e envelopar, você pode sair de porrada aí, entra aí, invade aí e tira tudo. Porque ele não vai botar na minha cara, mandar na minha cara, ele pode botar o escudo dele lá, tá tudo certo. Agora uma bandeira dele lá, agora vai mudar o meu vestiário, não pode mudar. Aqui a gente começa a ganhar o jogo. Então você identifica o jogo, é importante. E eu quero dizer pro Abel o seguinte, cara. E para ganhar, como eu falei, você faz de fora para dentro, você dá as mensagens de fora para dentro. Todo treinador campeão, tem que ter por trás um grande dirigente. Se o Abel tem que agradecer muito, porque a torcida do Palmeiras não vai mudar, ele não vai ensinar o torcedor a torcer. Nem eu vou ensinar, nem o Filipão, nem o Paulo, nem o Mili, nem vocês vão ensinar. Torcedor é torcedor. Ele tem que dar graças a Deus que ele tem uma presidente que ela é fera. Ela segura onde, se não fosse ela e outro qualquer frouxo, já teria sido mandado embora há muito tempo daqui do Palmeiras, do Abel. Com certeza, pelos problemas que ele já criou de trazer a parte externa para dentro do trabalho interno. Então, ele é um grande treinador, um baita de um treinador, já ganhou bastante, mas ele tem que ter a certeza seguinte, eu tenho aqui uma presidente. Quando eu fui campeão do Palmeiras a primeira vez em 93,
Tirando o Palmeiras da fila. A torcida Mancha Verde, pediu a minha saída em seguida. E fizeram uma pressão no Mustafa Contursi. Mustafa foi um dos melhores dirigentes que eu trabalhei, ou melhor dirigente que eu trabalhei na minha vida. O Mustafa fez o seguinte, em vez de mandar embora, tirou a torcida Mancha Verde de dentro do palestra, tirou de lá, tá certo? E falou, aqui não, aqui quem manda somos nós. E eu continuei, nós fomos campeões paulistas em 93. Então, o que o Luxemburgo quis dizer com isso? Ele fala, a torcida não vai mudar, ele não vai ensinar os torcedores a torcerem. E é em cima daquela última entrevista do Abel, da coletiva do Abel, que a gente zoou, né? Que ele foi brigar com a torcida e tal. Te digo, por que você tá passando isso? O que tem a ver? Nós acabamos de ser roubados no último jogo contra o Palmeiras. E ficou claro pra todo mundo. E eles não estão nem aí. Eles continuam. E o que nós vamos falar? Como é que nós vamos zoar a Leila, o Abel, esse timeco desse Palmeiras aí, sendo os caras são líder do brasileiro, os caras eles chutam a porta de todo mundo, roubam de forma escancarada, estão na Libertadores, semifinal, pra mim já passaram da LDU, infelizmente. Tomara que eu esteja errado. Como é que eu vou zoar quando a gente lida com isso daqui, com esse escárnio que eu vou colocar pra vocês aqui agora, com essa vergonha, com esse vexame que nós estamos vivendo internamente no São Paulo? Tá aí, ó. Cuiabá entrou na CNRD para cobrar 1 milhão do São Paulo, que envolve o atacante Gustavo Santana. São Paulo foi acionado. Que envolve o atacante Gustavo Santana, que pertence ao Dourado e está emprestado ao Sub-20 do Tricolor. O motivo é que no empréstimo há uma cláusula dizendo que se o jogador atuasse contra o Cuiabá, o São Paulo deveria pagar uma multa de 1 milhão. A informação passou batida no Tricolor e o atacante acabou entrando em campo contra o Cuiabá por 6 minutos no duelo que aconteceu em junho. Quem trouxe aí foi o Vene Casagrande. É esse garoto aqui. Então o São Paulo vai ser acionado e vai ter que pagar uma multa. Porque ninguém tá olhando. Que palhaçada é essa? Um clube que fala que tá falido. Isso é uma das maiores palhaçadas que eu já vi. Acabamos de ver o BAP esculachando todo mundo. Falou, quando a gente não tinha dinheiro para pagar o papel do banheiro, não tinha dinheiro para pagar a comida aqui, o produto de limpeza, ninguém veio olhar pra gente aqui. Só que eu nunca vi o Flamengo, o Palmeiras, por pior, Corinthians, por pior draga que estivesse, esse coitadismo perante a mídia. Esse chororô. Agora, chororô de dinheiro, porque o último jogo contra o Palmeiras foi absurdo. Agora, quando nós temos que nos fecharmos dessa mídia escrota e organizarmos a casinha, né? Nos organizarmos de dentro pra fora, vem uma dessa aqui do Gustavo Santana, que o São Paulo vai ser acionado por um vacilo de alguém. É inacreditável. E tem mais, tá, galera? E tem mais. O vídeo não para, não. Tá aí, ó. Quis trazer isso aqui porque é importante também, né? Júlio Casares falando das vendas. Que isso nada diz sobre o Gustavo Santana futuramente, né? Muita gente fala, mas vendeu mal agora. Não é que eu vendi mal. Mercado, eu tento vender o máximo possível. Mas se o mercado sinaliza que é aquele dinheiro e eu preciso cumprir um orçamento, eu vou vender. Até porque, infelizmente, o custo competitivo fez que o futebol estourasse na despesa. Estourou muito na despesa. O que foi na luta. Eu tenho que cobrir. E de onde vem isso? Do futebol. Não tem segredo. Uhum. E também, para fechar essa questão, quando você vende um William por 9 milhões e fica com 20%, ele foi pro Porto, um grande jogador, mas não ia ter espaço aqui, e jogador tem que ter minutagem e perspectiva de futuro, senão ele pode virar um mico depois para você. 9 milhões eu não acho que é um preço de banana, como muitos falam. Quem fala preço de banana, ou nunca vendeu banana, ou nunca vendeu jogador. E eu brinquei até, eu provoco isso, uma vez uma pessoa falou, numa televisão aberta. E eu falei e disse assim, olha,
Falei para ele isso. Se eu comprar um merchandising na sua televisão, eu tenho a tabela de preço aqui porque eu sou do ramo. Tem 95% de desconto. É a política, por causa da sua audiência, do seu prestígio, que é uma análise grupal. Eu jamais, embora é muito alto desconto, vou falar que é preço de banana. Eu valorizo o teu produto, então valorize o meu e tenha mais informações antes de ter uma afirmativa tão infeliz como o preço de banana. Não concordo absolutamente nada, vendeu mal sim, independente do nosso produto aqui, comparado ao que os clubes, os times adversários estão fazendo, para mim vendeu mal sim. E aí agora tem uma novidade boa, né? Assim, Casares não tá conseguindo se sustentar mais, isso não é mais mistério para ninguém, não é mais segredo para ninguém. A gestão acabou. Essa gestão ela pode até continuar aí, só que ninguém acredita mais em uma palavra. Nada mais dá certo, infelizmente. Então toda aquela nossa briga contra o Palmeiras, esses dirigentes, essa gestão, não fazem por onde. Foi certo o episódio em relação ao Palmeiras, de como conduziu com a CBF e com a arbitragem, só que depois não se sustenta. E o Valentim Furlan traz aqui. Treino do São Paulo amanhã, às 9h30. Antes, treino aberto. Uma coisa que não tinha há muitos anos, acho que no futebol nacional. Dos grandes, né? Treino aberto do São Paulo, às 9h30. E antes, presidente Júlio Casares concederá uma entrevista coletiva. Estaremos lá. E eu vou trazer tudo depois disso, né? Toda a cobertura dessa entrevista coletiva também. E continua, galera. Vamos lá. Luciano, para sair do São Paulo, vou mostrar aqui para vocês. O mesmo Valentim Furlan traz. Sobre o Luciano no Vasco. Fonte forte no São Paulo foi categórica em conversa comigo. Balela, não tem proposta nenhuma. Só que tem uma outra parada aqui, gente. Tem pessoas falando, inclusive, acho que, não lembro se foi o Hernan, mas aqui, ó, na ESPN. Na mira do Vasco, o Luciano não tem permanência garantida no São Paulo para 2026. Olha o que ele falou. Não vejo o Luciano ficando no São Paulo. Quem falou, né? Não sei. Não vejo o Luciano ficando no São Paulo. Ele geralmente tem dificuldade na hora de negociar contrato. E o São Paulo não vive um grande momento financeiro. Afirmou uma fonte ligada ao atacante. Olha. O jogador também é muito bem avaliado no Oriente Médio. Times sauditas devem tentar novamente a contratação no fim deste ano. O Luciano tem contrato até o final de 2026. O São Paulo não tem pressa para renovar e não subirá valores. E aí o Hernan teria falado que o São Paulo talvez quisesse... tem duas informações, perceberam, né? Uma falando que tem chance dele sair sim do São Paulo e o Valentim Furlan falando que não. O Hernan falou que o São Paulo preferia negociá-lo com a Arábia Saudita para não reforçar nenhum clube brasileiro, né? Então, nesse momento, acho que tudo em aberto para ele ir pro Vasco ou Arábia Saudita ou continuar no São Paulo. Eu vou apurando e trazendo para vocês. A questão e daí? Né? E daí? Eu acho que o Luciano, ele teve uma história bonita. Eu já falei 1 milhão de vezes isso aqui. Pra mim teve bons momentos, teve momentos bons, momentos ruins. Acho ele um bom atacante. Hoje não sentiria falta se ele fosse embora. Então, eu te digo, Luciano, eu também acho. Ele vai embora. Eu não vou sentir falta. Sinceramente, com tudo que eu já vi do Luciano, eu não sentiria falta hoje. Pra mim nem sei o que pensar. Sentiria falta do Lucas, né? Se ele fosse embora, né? Mas o Lucas também não joga. Cadê o nosso Caleri? Agora isso com o Oscar. Gente, tá ruim. Infelizmente tá ruim, viu? E aí tem finalmente uma boa notícia, né? Que é em volta do nosso monstro, né? Monstro, obviamente, que eu tô falando no bom sentido aqui. O Alexander Vieira trouxe uma coisa que a gente já sabia, né? Mas é legal colocar, o Alexander Vieira tem bastante informação, né? Mas eu já tinha visto isso. Pessoas próximas ao volante Marcos Antônio acreditam que o jogador de São Paulo tem boas chances de ser convocado para a próxima data FIFA pela seleção brasileira. Merece! Marcos Antônio tá jogando demais. O técnico Carlo Ancelotti já tinha a intenção de chamá-lo em julho, olha aí, mas diante de sua confusão física e ritmo de jogo abaixo, o meio-campista acabou ficando fora da lista final, embora tivesse incluído na pré-lista. Nas últimas semanas, observadores da seleção brasileira têm acompanhado de perto o desempenho do atleta. Em pelo menos 3 jogos recentes no Morumbi, representantes da CBF estiveram presentes nos camarotes do estádio monitorando Marcos Antônio, que é visto internamente como uma das peças mais regulares e influentes do elenco tricolor em 2025. Merece que vá,
que voe. Marcos Antônio merece essa oportunidade da seleção. Tô torcendo para que realmente seja chamado pelo Carlo Ancelotti. Merece, jogando uma barbaridade hoje, o nosso melhor jogador. Eu não acho ele melhor que o Lucas, por exemplo, né? Mas qual Lucas, né? De qual Lucas que eu tô falando? Não é aquele Lucas de 2023. Então, hoje para mim, eu acho que é unânime isso, né? Marcos Antônio é o melhor jogador do São Paulo Futebol Clube em atividade. Mas é isso, galera. Vamos ver como é que vai ficar tudo. O vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou sempre atualizando, apurando, trazendo tudo aqui pra vocês em tempo real. Se inscrevam no canal, ativem as notificações e vão deixando like. Obrigado e até a próxima.